Oi, tudo bem? Eu Oi, sou a Fá, ele é o Monte. tudo bem, galera? A gente resolveu criar um canal, né, para falar sobre a nossa comunidade no Facebook, que é o Óleos Essenciais Cura através da Natureza. E a gente vai sempre fazer vídeos curtos, cuja finalidade é mostrar para as pessoas como usar os óleos essenciais, entendeu, no seu cotidiano, como é que esses óleos essenciais melhoraram e auxiliaram a gente, né, na manutenção e tratamento de diversas doenças, entendeu? Até a gente vai contar um pouco da nossa história, o que aconteceu conosco, como é que a gente chegou aos óleos essenciais e Eu tava me lembrando sobre isso justamente agora. Você estava assistindo uns congressos americanos e nesses congressos os médicos estavam falando todo o tempo sobre os óleos essenciais. Aí você falou, Monte, a gente tem que montar uma comunidade sobre os óleos essenciais porque não se fala em outra coisa lá nos Estados Unidos. E aí surgiram dois nomes, que é o Dr. Axe e do Dr. Eric, porque um dos congressos foi inclusive organizado pelo Dr. Eric, né? e falava sobre os benefícios dos óleos essenciais. Eu acho que basicamente a gente tem que saber o que são os óleos essenciais. São extratos concentrados das plantas. E esses extratos, vou até pegar um daqui que a gente tem da Terra-Flor, né? Para vocês terem uma ideia. Chega bem perto da Isso, câmera bem isso. pertinho. Não sei se dá para vocês verem. Esse é de hortelã-pimenta. Então aqui nós temos uma quantidade imensa Exorbitante mesmo. de. De folhas de hortelã, entendeu? Que foram concentradas e se extraiu o óleo dessas flores, dessas folhas, né? E a partir daí você tem as substâncias químicas dessas plantas, você tem elas praticamente em alta concentração dentro desses óleos essenciais. Por exemplo, no óleo de hortelã-pimenta, nós saímos de cacau. Isso. No óleo de hortelã-pimenta você tem a menta piperita, entendeu? Que assim, na comunidade a gente está fazendo a tradução dos textos do Dr. Josh Axe e do Dr. Eric Z, né? Sobre os óleos essenciais. Eles têm um verdadeiro guia de orientação para o uso e com todos os artigos científicos sobre esses óleos essenciais, e a gente tem traduzido esses textos, entendeu? Feito nossas próprias resenhas também, críticas, né? E também compartilhado o nosso cotidiano, né? Usando esses óleos essenciais, né? E como tudo isso mudou nossa vida. Então, Aqui também a gente trouxe aqui só para vocês darem uma olhada, né? Além desse daqui da Terra-Flor, existem várias empresas online que vendem os óleos essenciais. A gente não indica uma específica, nós temos de várias empresas diferentes. Então, pega ali o da Laszlo também. deixa eu pegar da Laszlo também, tá? Esse aqui é o do Líbano do deserto da Laszlo. Nós só usamos até hoje quatro empresas dessas de óleos essenciais. A Terra-Flor, a Aromarte Aromarte. e a Laszlo e a Balsamia, entendeu? Agora aqui em casa a gente não tem nenhum da Balsamia, né, disponível. Mas a gente já teve. Mas a gente já teve, exatamente. Foi inclusive nosso primeiro óleo essencial. Foi de Foi citronela. o de citronela da Balsamia, Sim, entendeu? excelente. Então, assim, nós não somos patrocinados por nenhuma empresa de óleo essencial e, inclusive, essa nunca foi nossa intenção, tá? Nós não temos a menor intenção em ganhar dinheiro com o conhecimento que a gente está disponibilizando, nem nada disso. Para mim, até seria muito antiético, já que a gente está aprendendo com outras pessoas gratuitamente, tendo que comercializar algo que, assim, não fomos nós que descobrimos, não fomos nós que necessariamente estudamos e nos dedicamos a isso. Então, assim, o que a gente está fazendo é só compartilhar a nossa experiência, porque essa experiência mudou a nossa vida, entendeu? Mudou completamente. Nós temos uma comunidade no Facebook, chama Óleos Essenciais, Cura Através da Natureza, e lá a gente está postando os textos que o Dr. Eric Zielinski, o Dr. Josh Axe E outros, e né? E outros outros como a também, Floracopeia também, entendeu? que eles estão estudando a fundo sobre esse assunto e com artigos científicos. Eu acho que isso é muito importante ressaltar, porque quando se fala sobre óleos essenciais, a gente pensa no lado às Sempre vezes esotérico, esotérico, né? místico, tal. Não temos nada contra isso, Pelo entendeu? Pelo contrário. contrário. Só que o nosso caminho foi reverso, entendeu? Na verdade, o nosso caminho foi inverso, né? Isso. Porque nós partimos do campo científico, entendeu? Porque eu sou professora universitária, o Monte também é professor, entendeu? Só que ele hoje em dia trabalha com a área criminal.
nós partimos desse campo científico, entendeu? A partir disso, dos artigos científicos, da base de dados das pesquisas sobre todos esses óleos essenciais, é que a gente resolveu utilizar esses óleos essenciais. Então, assim, e agora a gente percebe que muitas dessas coisas que a gente lê nos textos das grandes marcas, tem todo esse viés esotérico, tem toda a fundamentação. Só que nós não partimos do campo oposto, entendeu? Nós não partimos do campo do esoterismo, do campo do holismo, entendeu? Nós partimos sim do campo científico. Eu gosto de frisar isso, entendeu? Isso dá um respaldo muito grande, porque as pessoas, elas sabem que as plantas funcionam, que as plantas, elas têm propriedades medicinais e que curam, né? A gente sabe disso. Mas existe muito artigo científico, muita pesquisa sendo realizada sobre os óleos essenciais e que vem demonstrando os poderes de cada um dos óleos essenciais no tratamento de diversas doenças. Porque, inclusive, esses compostos químicos das plantas sempre foram utilizados pela alopatia, né? Que é a medicina tradicional. Então, assim, se isola o composto químico e a maior parte dos remédios conhecidos, eles têm como base, entendeu? O composto químico de uma planta, um extrato de uma planta, entendeu? Então, assim, os óleos essenciais são esse extrato concentrado. Só que é um extrato concentrado sem que ele seja alterado, entendeu? Nem como é que se diz, manipulado pela indústria. Sim. Porque para a indústria poder patentear um remédio, ela tem que provar que aquilo é inédito, entendeu? Então, assim, ela tende a modificar as moléculas, modificar as estruturas químicas para poder utilizá-las. Então, assim, os óleos essenciais não, eles têm o extrato concentrado exatamente da forma como eles foram criados na natureza, entendeu? Então, assim, por isso, a compreensão dessas substâncias pelo nosso corpo é completamente diferente, entendeu? Porque o nosso corpo reconhece, o nosso corpo assimila da forma como ele deveria assimilar. Ou seja, o nosso corpo não entende essas substâncias como toxinas, ele entende como algo que veio de uma planta, entendeu? Isso é muito importante ressaltar, porque os remédios, né, eles têm a sua função, né? Sua função. Mas... as aspas foi ótimo. Muitas aspas. É porque, assim, é bom frisar o porquê das aspas, né? Porque, assim, nós acreditamos que hoje em dia a gente só precisaria de utilizar os remédios em 10% dos casos nos quais eles são utilizados, que é inclusive o que a maior parte dos médicos americanos pregam hoje, sim, entendeu? Então, assim, 90% das doenças que você encontra por aí, você poderia utilizar uma mudança no estilo de vida, uma alimentação saudável, entendeu? Que inclusive nós temos uma outra comunidade no Facebook chamada Meu Prato é de Peão, onde a gente está discutindo tudo isso, sobre alimentação nutritiva, saudável, sim, entendeu? Sobre estilo de vida e principalmente a utilização dos recursos da natureza, entendeu? Ou seja, a alimentação natural e a utilização desses extratos concentrados, como a gente vê nos óleos essenciais, entendeu? Que são substâncias que o nosso corpo reconhece. Então, assim, na verdade, o que hoje você tem é uma utilização dos remédios de forma indiscriminada. Exatamente, indiscriminada, exatamente. Exatamente isso. Então, vai ser muito... Isso está gerando consequências, porque você está aí criando super bactérias, sim, super organismos que são resistentes a determinados tipos de remédios, entendeu? E a tendência é agravar cada vez mais. Inclusive, nós temos artigos sobre isso que nós traduzimos e disponibilizamos na comunidade, entendeu? Para que as pessoas entendam que quando você toma um antibiótico, você está se arriscando muito, entendeu? Então, assim, o que você tem que fazer é mudar o seu estilo de vida, entendeu? E se você realmente precisa de uma substância, que ela seja natural, entendeu? E é muito interessante também, porque muitas pessoas só recorrem aos óleos essenciais quando elas já tentaram de tudo, passaram por todos os tipos de especialistas e nada deu jeito. Então agora eu vou buscar os óleos essenciais, né? Porque inclusive até alguns médicos fazem isso. Não, agora não tem mais o que a gente fazer por você, então vai pro holismo, vai pro misticismo, entendeu? Ou seja, vai para as terapias que eles consideram que são não convencionais, entendeu? Então, assim, na verdade isso é um absurdo. Porque o que realmente tinha que acontecer era que primeiro a pessoa buscasse a cura através da natureza, entendeu? Para que, se não houvesse a mínima possibilidade dela conseguir, e que na verdade a gente está dizendo aqui que 90% das doenças podem ser curadas sim através da natureza, então
Aí sim ela buscar a medicina convencional e a medicina tradicional, entendeu? Então, assim, nós não somos contra os médicos nem Não. nada disso, mas nós somos contra realmente esse exagero da utilização dos recursos da indústria farmacêutica, entendeu? Quando você assiste, por exemplo, um comercial de uma novela, é chocante que, 6, 7 comerciais que passam ali são de remédios. Sim, use remédio para dor de cabeça, use remédio para o estômago, use remédio para tudo. E em letras minúsculas você vê assim, ó, esse remédio deve ser utilizado sob orientação médica. Mas não é isso que eles estão mostrando no comercial. Eles estão mostrando no comercial que você pode resolver todos os seus problemas tomando aqueles remédios. Exatamente. Quando na verdade os remédios eles remediam. Eles não curam. Exatamente, eles só cuidam do sintoma, não da causa. Então, assim, e quando a gente utiliza esses óleos essenciais, a gente vê exatamente o oposto, que é você ver a cura através da causa, entendeu? Ou seja, a causa do problema é que está sendo tratada por essas substâncias naturais, entendeu? E aí, consequentemente, é óbvio que os sintomas vão sumir, né? Sim, sim. A gente tem relatos e mais relatos até de pessoas na comunidade falando sobre o uso dos óleos essenciais na vida delas, de como melhorou uma série de doenças, né, que elas tinham, dores articulares e tal. Aos poucos, conforme a gente for postando os vídeos, a gente vai falando sobre os usos dos óleos essenciais no tratamento de cada doença específica, né? Mas acho que o mais interessante da gente assim, saber e ter em mente nessa nossa jornada, né, que nós estamos juntos nessa jornada, porque nós estamos aprendendo junto. Exatamente. Porque conforme a gente vai traduzindo os textos, a gente vai aprendendo, a gente vai disponibilizando isso, a gente tem a nossa experiência com os óleos essenciais, porque nós temos os óleos essenciais em casa e a gente testou na gente, então a gente percebeu que determinadas formas de usar a gente não pode usar, porque tem determinados compostos que podem ser até tóxicos, entendeu? Se utilizados de determinada maneira. De determinada maneira. Então, assim, junta com todo o arcabouço científico que a gente vem trazendo, né, dos artigos científicos dos Estados Unidos e tal, e também da nossa experiência pessoal e da experiência também de outras pessoas que vêm falar pra gente também que utilizaram os óleos essenciais e falam, isso aqui foi bom pra mim, eu usei dessa forma e não deu certo, porque eu tive urticária, eu tive isso. Então, nós vamos falar sobre tudo. Ou seja, é um compartilhamento, entendeu? É algo que sempre nos fascinou na internet, entendeu? Essa coisa de você poder compartilhar e o conhecimento ser acessível a todos e a gente está aprendendo, a gente está dividindo, entendeu? Isso é muito bacana na internet. Então, assim, é isso que a gente quis desde o início, entendeu? Então, a gente quer frisar isso, que a nossa intenção é meramente, entendeu? Compartilhar. A gente não está aqui para fazer propaganda exatamente, de nenhuma loja específica, entendeu? Nada disso. Em ganhar dinheiro, exatamente, nada disso. Só realmente em dividir isso que a gente está aprendendo, porque pra gente tem sido uma experiência fantástica, entendeu? O Monte citou o caso das pessoas na comunidade, só que o caso que é pra gente começar é o nosso, entendeu? Sim. Que vai ser o tema do nosso próximo vídeo, entendeu? Sim. É isso, a gente pode parar por aqui? Sim. Então tá bom. Então, gente, até logo pra vocês, até o próximo vídeo. Até o próximo.